Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Eu prometo que vocês vão me aturar bem um pouquinho com essa voz de taquara rachada, tá? Prometo. Nosso trabalho dessa noite, todo ele é dedicado a vocês. Então, de novo, sejam muito bem-vindos. Para iniciarmos o nosso trabalho, queria convidar a nossa irmã Dalvinha para fazer a leitura do Evangelho. Pode fazer o favor. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos à leitura do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item 27 deve ser pôr a termo a prova do próximo? Deve alguém pôr termo à prova do próximo quando o passa, ou deve se respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nesta terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dádiva que tendes de pagar. Este pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre-se que as provas sigam seu curso. Quanto outros, mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheceis este curso, sabeis até onde ele tem elas de ir, e seu vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos. Não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Não digais, porém, quando virdes atingido um dos vossos irmãos. É a justiça de Deus. Vou parar por aqui porque ele é bem longo. Então tá, uma boa noite a todos. Nós estamos muito felizes, né, de ter tantas carinhas, né, tantos rostinhos aqui prestigiando, né, o trabalho, a reunião, né. A casa, ela tem os voluntários, né, os trabalhadores voluntários, e sem os trabalhadores voluntários, né, nós não teríamos uma casa constituída, né. Então, sejam todos bem-vindos, né, assim como os nossos amigos espirituais são importantes, né, para os trabalhos espirituais da casa, vocês são também muito importantes para nós, para o trabalho físico, né? Então, sejam todos bem-vindos. Então, vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, que Ele possa, neste momento, estar envolvendo a todos nós com suas energias de paz e amor. E gratos somos, Senhor, pela oportunidade de estarmos trabalhando na Tua seara, que possamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus em todos os dias das nossas jornadas,
que possamos sempre espalhar o amor, a paz, a paciência, e assim, Pai amado, também evoluirmos nesta trajetória terrena em busca de uma evolução espiritual. Pai amado, que possa então neste momento nos intuir nesta reunião para que tudo ocorra conforme foi planejado. Muito obrigada e que assim seja. Meus queridos todos, cabe aqui uma pequena explicação de como vai transcorrer a nossa reunião para que a gente possa tirar dela o maior proveito possível. Nós vamos ter hoje, conforme vocês viram na nossa programação, 2 diálogos que a gente espera que vocês participem junto com quem vai dialogar com vocês, para que isso seja rico para todos nós. Hoje, especialmente, eu queria iniciar esse trabalho fazendo uma saudação especial. Hoje é o dia do professor. Nada mais óbvio no dia do professor que nós colocarmos os professores para trabalhar. Afinal, são eles que nos ensinam. Não porque nós somos sádicos, mas porque reconhecemos neles as suas competências didáticas por aquilo que fizeram por nós todos. Então, eu deixo uma lembrança para vocês. Toda a vez que vocês pegarem um evangelho, pensem nisso. Foi um professor que deu essa oportunidade para vocês todos. Agora é conosco, nós que façamos a nossa parte. Nosso trabalho hoje começa com uma pequena janelinha de um assunto bem importante na nossa casa, que é nosso jantar que está chegando. Queria chamar aqui o Cláudio para falar um pouquinho para nós sobre isso. Eu não sou professor, tá? Uma boa noite, todos bem? Que bom. Eu quero então confirmar e afirmar e convidar a todos para o nosso jantar das massas. Nós fizemos uma estratégia um pouquinho diferente naquela busca por patrocínio que nós pedimos em material. Hoje nós abrimos um Pix para que vocês possam fazer as doações de R$5, R$7, R$8, R$10, R$100.000 para que possamos assim, no bolo, nós irmos num atacadão e comprarmos tudo da melhor qualidade e tudo junto, e também com o menor preço possível, tá? Como é que é o nome disso aqui mesmo? Nesse folder, eu não sou professor, viu? Ele é professor. Nesse folder, nós temos os modos de patrocínio, aqueles que vão patrocinar, aqueles que têm uma bolinha vermelha no nariz e gostam de botar para fora o seu produto, que é a sua empresa, tudo aquilo que faz. E do outro lado, tem o outro Pix, que é para essas doações. Entenderam? Essas doações voluntárias, que nós esperamos e já estamos a receber. Tá bem? E também o convite. Inclusive, nós temos poucos convites
na secretaria, não é, Madá? Na realidade, tinha 20. E nós estamos segurando esses convites para que eles não caiam na mão dos cambistas. Então, não deem chance para os cambistas pegarem, aí vocês vão ter que pagar 3 vezes mais, tá? Então, até o dia 25 ele custa R$45. Do dia 26 até o dia do evento, custa R$50, tá? E vocês sabem, para quem é aqui que já provou a Noite das Massas na Cefa? Então, espalhem para os outros o quanto é saboroso. Estão todos convidados. Obrigado, Cláudio. Então, pessoas, vamos à razão de ser da nossa presença aqui. E para iniciar esse trabalho, eu queria convidar o nosso irmão Márcio Amaral para fazer as honras da casa na nossa primeira exposição dialogada, um ponto de luz chamado Cefa, a felicidade do trabalho. Contigo, querido. Obrigado. Então, uma boa noite a todos e a todas. Que responsabilidade, né? Fazia tempo que eu não via a casa com tanta gente assim. Comecei aqui com uma foto da Cefa. E pode passar o próximo slide, por favor. E eu vou começar o nosso diálogo com uma pequena história que muitos de vocês já devem ter ouvido, mas nós iremos fazer novamente. Conta-se que um grupo de ferramentas decidiu fazer uma reunião numa carpintaria. O martelo pediu a palavra e começou a falar. Nisso, quando o martelo começa a falar, o parafuso fala: pode parar. Eu não aceito que o martelo inicie a reunião, porque todo mundo sabe aqui que o martelo vive de dar pancada. O coitado do prego está com a cabeça cheia lá, de tanta martelada que levou do senhor martelo. Nisso, o serrote pede a palavra e fala que o parafuso também não poderia continuar na reunião, porque o parafuso vivia dando voltas e voltas e voltas e nunca saía do mesmo lugar. O serrote também foi pedir a palavra e também não deixaram o serrote falar, porque o serrote vivia cortando todo mundo. Nisso, chega o carpinteiro. Quando o carpinteiro coloca a chave na porta para entrar na oficina, as ferramentas ficam todas paradas. O carpinteiro vai, pega o serrote, corta a madeira, aparafusa a madeira, pega a lixa todo o objeto que foi construído e faz uma bela obra. E aí, nós parando para analisar, nós podemos perguntar o seguinte: quem é o carpinteiro? Quem são as ferramentas? Então, o próximo slide, por favor, fica a pergunta, né? Mais uma passada, certo? Quem foi o maior carpinteiro que passou pela Terra? Jesus teve uma profissão. E a profissão que ele aprendeu desde criança, junto com seu pai, era a carpintaria. De modo que, pode colocar o próximo slide, Jesus, o carpinteiro, né, é o maior de todos. E Jesus sabe lidar e utilizar todas as suas ferramentas. Quando nós estamos reunidos
aqui em grupo, numa casa, aqui na Cefa, todos nós somos ferramentas. Mas o carpinteiro não é o Joel, não é Silvane, não sou eu, não é a Tanise, não é nenhum de nós. Numa casa espírita, nós trabalhamos por evangelho, para a boa nova. Nós trabalhamos para Jesus. E evidentemente, todos nós somos ferramentas. E não somos ferramentas perfeitas. Mas a espiritualidade conta conosco para que o trabalho seja feito. Porque muitas vezes nós acreditamos, a espiritualidade dá um jeito. Gente, tem casa espírita que fecha. Lá em Rio Grande eu conheci 2 que fecharam por falta de trabalhador. A gente não é a última, a bolachinha mais recheada do pacote, né? Não é a primeira, a última, não sei. A gente não é a bolachinha mais recheada do pacote. O trabalho vai acontecer se um de nós não vir. Mas se todo mundo decidir não vir, a casa não abre. A casa não funciona. E aí, a importância, as ferramentas estão aqui, ó. Estas são as ferramentas que Jesus conta para o trabalho aqui da casa. Eu procurei uma foto, está faltando gente ainda, né? Mas foi uma foto que eu encontrei lá no Facebook. E cada uma dessas pessoas que estão aqui, e outras que não estão na foto, mas estão sentadas aqui, são as ferramentas que Jesus, que a espiritualidade dispõe para o trabalho, para que o trabalho seja feito aqui na casa. Nós somos as ferramentas. Porque quem é que trabalha? É o corpo ou o espírito? Ou os dois? Os dois trabalham. E aí, fica uma questão. Desencarnado trabalha? Onde está a sede da inteligência? É no espírito. Quem trabalha é o espírito. O corpo é uma ferramenta que precisa ser cuidada, precisa de um óleo, precisa de alguém que cuide, mas a sede e a vontade de trabalhar é essa parte do espírito. Quem trabalha é o espírito. Só que para trabalhar encarnado, obviamente, a gente precisa do quê? De um corpo físico. Que, na maioria das vezes, não é lá grande coisa. Pode estar estrupiado, né? Vamos olhar aí a figura memorável de Chico Xavier. Olha, se pegasse o histórico médico do Chico, a gente ia se apavorar. Como é que esse cara consegue trabalhar? Né? Então, ele tinha um corpo físico, mas quem trabalha é o espírito. É o espírito. E nós sabemos, através do Livro dos Espíritos, que existe uma lei natural, que é a lei do... Começa com T, do trabalho. Existe uma lei do trabalho. Quando Jesus curou no sábado, e os fariseus foram lá reclamar, o que Jesus falou? Alguém lembra? Chegou só, está curando no sábado, como é que pode uma coisa dessas? Né? Aí ele vai dizer, né? O sábado foi feito para o homem, e não o sábado foi feito para o homem, e não pelo homem. Tá. Não, desculpa. Quem me ajuda? O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Obrigado. Certo? Obrigado.
Então, nós temos que ter isso em mente. E ele vai dizer, porque o meu pai trabalha e eu continuo trabalhando também. Então, o trabalho é uma lei universal. Nós não podemos e não conseguimos ficar parados. O Haroldo conta uma história que fala que um pai levou um filho para visitar uma horta. E o filho chegou nessa horta e viu algumas plantas verdes crescendo e outras plantas lá que já não estavam crescendo mais, paradas, amareladas. E o pai pergunta para o filho, o que tu aprendeu observando essa horta? E o filho, olha, eu observei que tem algumas plantas que estão crescendo, estão verdes, e outras não estão. E aí o pai se dirige para o filho e fala, olha, se você não estiver crescendo e se desenvolvendo, você está apodrecendo. O trabalho é uma lei universal, que cabe a todos nós fazermos. Cansa, obviamente que cansa muito. E aí nós temos, agora eu vou abrir para vocês, Jesus trabalha em equipe. Jesus não trabalhou sozinho. Ele procurou uma equipe de apóstolos para levar a boa nova para frente, em diante. Mas essa equipe era feita por pessoas perfeitas? Jesus procurou os seres mais perfeitos que existiam na Terra para construir uma equipe, para levar a boa nova para frente? Alguém gostaria de falar algo? Eu abro aqui o microfone, certo? Claro que a gente sabe que os apóstolos não eram perfeitos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós tínhamos briga com Tiago e Pedro. Não se entendiam. Judas, né? A gente conhece a história de Judas. Não eram pessoas perfeitas. Mas o interessante é que, no final, o trabalho foi formidável. O trabalho da Boa Nova foi magnífico, mesmo com pessoas que não eram perfeitas. E assim se dá com nós. Nenhum de nós aqui é anjo. Nenhum de nós aqui atingiu a perfeição. Mas temos a capacidade de cooperar com o Criador na Boa Nova. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo nada mais é do que do Evangelho que Jesus nos trouxe. E nós somos cooperadores do Mestre, Jesus. Nós trabalhamos por nós, sem dúvida, para nos melhorarmos. Mas também trabalhamos por aqueles que chegam aqui na casa. E dessa forma, a gente vai crescendo. A gente vai evoluindo. E aqui fala uma parte de um livro chamado Estude Viva, que diz o seguinte, olha só. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Essa equipe que Jesus tinha. Não para ficar trancafiada no mosteiro ou coisa do gênero. Jesus foi a campo, lidou com todos, não importava a origem, a condição social. Ele tinha essa capacidade de lidar com todos. E aqui numa casa espírita adentram pessoas com os mais diferentes pensamentos, com as mais diferentes evoluções espirituais que a gente possa imaginar, e nós, como trabalhadores, atendemos, sim, essas pessoas.
a gente vai lembrar que apóstolo significa aquele que é enviado. E Jesus, ele deu uma procuração. Quando ele chega junto aos apóstolos, ele fala, olha, ide e curai, ide e pregai, falai em meu nome. É uma procuração que ele passa a todos aqueles que confiam na sua obra e que procuram levar a sua obra à frente. Nós poderíamos estar em casa, essa hora, fazendo outras atividades, mas estamos aqui. Saímos da nossa... e estamos dispostos ao trabalho. Então a Cefa é um lugar de trabalho. É um ponto onde nós podemos contribuir com a nossa própria evolução. E aí nós temos aqui a menor parábola do Evangelho, que é a parábola do tesouro escondido, onde Jesus fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido, e cheio de alegria vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. Na nossa vida material, quando a gente quer comprar uma casa, quer comprar uma roupa, quer comprar um aparelho de televisão novo, o que a gente faz para comprar essas coisas? Oi? A gente trabalha, né? E quando a gente adquire, como é que a gente fica? Feliz. Tá? E é para ficar feliz mesmo. A gente não é contra as coisas materiais. Coisa boa quando a gente consegue trabalhar e adquirir uma casa, uma roupa nova, uma televisão nova de, não sei, 40 polegadas. É uma felicidade. E a gente trabalha para conseguir as coisas materiais. É uma pergunta. Quando a gente quer ser mais caridoso, quando a gente quer adquirir os bens espirituais e morais, o que a gente faz? Doa e também trabalha. Trabalha. Então, da mesma forma que a gente tem que trabalhar para adquirir as coisas materiais, nós temos que trabalhar para adquirir as coisas espirituais. Não tem jeito. Não existe privilégio para Deus. Tudo o que a gente conseguir do ponto de vista espiritual depende do nosso trabalho, depende da nossa disposição para tal. Não tem jeito. Né? Então, essa parábola mostra isso. E olha só que coisa interessante, né? Que ele vai dizer ali, ó, encontrou um tesouro, deixou ele escondido e ele saiu, cheio de alegria. Olha que coisa interessante. Ele saiu porque ele queria pegar esse tesouro, né? Um bem maior. E saiu para trabalhar, fazer negócio, vender, certo? Foi para vender os bens, se dispor das coisas ruins que ele tinha, né? Para conseguir comprar aqueles bens e ser feliz. Então nós fazemos a mesma coisa aqui. Só que a gente não está buscando nada material numa casa espírita. Nada material. O que a gente faz aqui numa casa espírita? Buscamos os bens morais e os bens materiais através do trabalho incessante no bem. Então, nós somos muito importantes. Sem vocês, a Cefa não existe. O plano espiritual conta com cada um de nós aqui. Sem trabalhador encarnado, a Cefa fecha. Precisa de gente disposta a tal. E coisa boa, que há mais de 30 anos existem pessoas dispostas a manter a casa funcionando e manter a casa de pé. E a casa vem evoluindo ao longo desses 30 anos, mas com o trabalho de cada um de vocês que estão aqui. E todo o trabalho é importante. Todo. Certo? Então, a pessoa que está recebendo ali, a pessoa que vai lavar o banheiro para que as pessoas possam usar sexta-feira. Eu vim aqui na casa numa segunda-feira, eu me esqueci de um pendrive,
e vim segunda-feira, 8 horas da manhã, aqui na CEF, e fiquei admirado de ver pessoas na cozinha, segunda-feira já, no meio das panelas, fazendo comida, trabalhando, né, para que a casa consiga dar conta das coisas que ela precisa fazer para funcionar. E aí tem uma frase de João que vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vocês os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Galho nenhum pode dar fruto se não trabalhar em equipe com a árvore toda. Então, para que o galho dê fruto, ele vai precisar da raiz, que vai puxar lá a seiva, vai precisar do caule, vai precisar de toda a equipe para que chegue, no caso ali, na uva. Mas sozinho, o galho não dá conta. Não tem como dar conta. Ele precisa de todo o sistema funcionando, de toda a equipe da árvore lá funcionando, para que chegue no fruto, né? Que é, no caso ali, e é a uva, né? E Jesus fala, a gente reconhece a árvore pelo quê? Pelos frutos que ela dá. Lá em Mateus 5:48, né, tem uma frase bem interessante, né, que Jesus disse: vós, aí é para nós, tá? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses, né? Jesus nos falou. A gente tem capacidade para fazer o que ele fez. Sim. Nós temos capacidade disso. Nós somos espíritos em evolução. E um dia, daqui a alguns bilhões de anos, poderemos sim estar lá na esfera crística. Vai demorar? Claro que vai. Mas Jesus, ele também evoluiu para chegar nesse estágio que ele está hoje, de ser o coordenador desse pequeno planeta azul aqui. Então, nós temos muito bem essa capacidade. Eu tenho ainda um tempinho. Eu tenho um vídeo que eu vou passar para vocês, um vídeo de um trabalhador espírita chamado Jerônimo Mendonça, já ouviram falar. Ele ficou paralítico e ele fazia palestras deitado numa maca. Então ele era conduzido de numa maca, chegava nas casas espíritas e fazia palestra deitado numa Kombi. Não podia nem ficar sentado, às vezes de colocar um peso em cima da sua barriga para ele poder fazer as palestras, né? Então, eu quero que vocês ouçam a alegria desse grande trabalhador, né? Mesmo diante das dificuldades enormes que o corpo físico lhe impunha. Céu azul, sol brilhante, rede macia, casa branca na colina, brisa fresca e nenhuma contrariedade, porque nós nunca vamos encontrar isto na Terra. Vamos caminhar no ultimato das dores, dos açoites, das tempestades, mas temos de caminhar, temos de servir um tanto mais. Lembramos de Chico, quando nós dissemos a ele, e naquela noite a nossa voz era outra, porque o nosso cardiologista havia nos intimidado. Seu coração está por um fio. Para vocês terem ideia, nós usamos às vezes 20 zordis por dia. Quando chegamos a Uberaba, o Chico nos perguntou: como vai, meu filho? Eu: bem, Chico. Como vai, meu filho? Mais ou menos, Chico. E por que foi com você? Chico, médico, eu estou viajando com meu atestado de óbito. Meu coração está por um fio. Ele sorriu e disse: ah, benditos fios.
Existe fio de nylon, fio de aço. Porque o Emmanuel está nos dizendo que o trabalho no bem engrossa o fio. Por isso que às vezes o cidadão já era para partir, mas está com um fio grosso ainda. Parece teimosos, mas é o bem. É o trabalho no bem que nos sustenta o fio. Então, para despedir, disse: Chico, muita paz. Ele falou: corta o Z. Muita paz. Quer dizer, mais serviço. Então, que alegria para nós, dentro do ambiente espírita, a bênção desta fé que nos encoraja, esta fé que nos anima, esta fé que nos impele para frente, que nos dá a alegria de viver e o privilégio de servir. Esta fé que nos libertou do medo da morte e mostra que morte é vida. E eu me lembro de uma trova do Cornélio Pires que diz assim: no túmulo de João de Souza, li a seguinte inscrição: no túmulo de João de Souza, aqui finalmente descansa quem nunca fez outra coisa. Então, queridos, vamos trabalhar, vamos aproveitar o restinho da reencarnação. Minha mãe é uma mulher analfabeta de 82 anos, mas de espírito muito inteligente. Ela chegou perto de mim e disse assim: você vai viajar outra vez? Eu falei: vou. Meu filho, eu não entendo. Eu estou quase acreditando nesta reencarnação que você tanto fala. Eu falei: por quê, mãe? Eu não tenho 9 filhos. Eu falei: tem. Dos 9, você não é o único paralítico? Eu falei: sou. Pois é o único que não para em casa. Falei: mãe, mas eu não posso ser paralítico da alma. Paralítico do corpo é uma coisa, mas a mais terrível paralisia é da alma. É a alma que se sente inútil dentro da vida, impossibilitada de sorrir, de cantar, de amar, de falar o nome de Deus, de abençoar a cada coração. Então eu não posso me deter nas limitações do corpo, porque o corpo é uma veste que se desgasta. Mas nós somos cidadãos das estrelas, espíritos imortais. É a maior dádiva do espiritismo. Então, companheiros, o próprio guarda de trânsito reconhece isto. A perua 130, ele parou e falou assim: o senhor estava 130 nesse carro? E o guarda disse: olha o rapaz da cama. O guarda: ele faz 18 anos que esse moço passa para lá, para cá, para lá, para cá. Então nós viemos felizes a Maringá para trazer esse abraço espírita, esta fraternidade espírita, esta mensagem espírita de mais trabalho, de mais amor, de mais alegria no viver, porque o espírita tem que ter alegria de viver, porque Jair Presente diz: espírita de cara feia da zebra. Então nós temos de mostrar o nosso contentamento dentro da reencarnação e trabalharmos um tanto mais, porque amanhã, meus irmãos, nós achamos que estamos preparados para partir. Mas eu vou contar um fato rápido para vocês. Numa madrugada, os espíritos chegaram para me fazer uma visita. Um me levantou o pé esquerdo e eu fiz uma Ave Maria que nunca tinha rezado no mundo com tanta fé, porque achei que era desencarnação. Levantou o pé direito, doutor: Jesus, eu não trabalhei em nada, me ajuda. As mãos dos espíritos vieram no peito, me fizeram uma massagem no coração. Eu tô: mãe, me perdoa se não fui um bom filho, me ajuda. Aí o espírito chegou no meu ouvido e falou assim: tranquiliza-te, é uma recalchutagem. Então, gente, a gente tem que trabalhar muito. Porque se 60 anos de Chico foi 6 minutos, como nós estamos? Então vamos trabalhar,
Porque, como afirmou o médio de Pedro Leopoldo, meu filho, quem não trabalha, dá trabalho. Então vamos trabalhar. E o Evangelho é um convite vivo de oportunidades, para que todos nós, espíritas hoje e amanhã, sejamos os trabalhadores conscientes de nossas responsabilidades. Porque tudo passa, menos o tesouro das horas perdidas. Que o Senhor nos abençoe. Interessante, né? Um exemplo de vida do Jerônimo Mendonça. Então, eu quero abrir agora para que vocês conversem e falem e estabeleçam um diálogo mesmo, né? Então, está aberto. Quem se habilita a fazer algum comentário, alguma colocação? Está aberto. Sei bem disso. Falo por mim. Realmente. A gente acha que veio para ficar para sempre, né? E não é por aí, porque amanhã a gente pode não estar mais aqui. Depois a nossa consciência que vai pesar, né? Tanta coisa que eu podia ter feito e não fiz. Eu acho que é por aí. Sabe que espírito completista, a gente chama completista, são aqueles espíritos que fizeram tudo, né, que se propuseram quando chegaram aqui na Terra na encarnação. São raríssimos. Raríssimos. Poucos conseguem dar conta de tudo aquilo que prometeram lá no plano espiritual. Isso aí é para poucos, mas tem que fazer algo, né? Vai chegar o microfone aí. Assim, nós todos, né, todos nós aqui presentes, obviamente, temos a consciência de que esse é o momento. Ontem já era o momento, né, da gente se dar conta que agora precisa ser feito, agora precisamos tomar a responsabilidade, agora precisamos trabalhar. E a gente vai deixando, vai se acomodando. Muitas vezes até criamos algumas dificuldades nós mesmos, ou deixamos, né, que nos criem dificuldades para que a gente não se apresente ao trabalho. Mas eu tenho essa convicção, e eu acredito que todos vocês também têm, de que o momento é agora. Estamos já no fim, precisamos elaborar agora. Nós não teremos tempo depois, né? Nós já deixamos, já perdemos muito tempo. Então, que nós possamos, assim, abrir os nossos horizontes e entender que é agora. Tão objetiva, que serviu de muito exemplo para todos nós. Todos os dias, quando nós acordamos, muitas vezes vem aquela indisposição, mas é aquele momento de orar e vigiar. Me auxilia, segura, aponta, e eu quero hoje fazer o melhor, porque o fazer o melhor faz a diferença. A diferença não só para nós, mas como também para as pessoas que nos cercam. Quando a mãe ali relatou que ele não parava. E não parava por quê? Porque, na realidade, ele estava deitado. E isso não impediu, ele estava na cama. Então, é uma lição para nós. Nós temos aí a nossa saúde, e quando vir uma indisposição, é estar firme. E assim, com coragem e determinação, porque, com certeza, a gente vence todos os dias. E obrigada por todos vocês existirem. A gente agradece. É ser o sal da terra, né? Ser o sal da terra. A Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante que ela diz assim, que é necessário nascer de novo. O que ela quer dizer com essa frase é que o homem velho tem que ficar para trás e o homem novo renascer.
Quando nós chegamos nessa casa aqui, há 26 anos atrás, eu percebi que só existia uma maneira do homem velho ficar para trás. Era estar ter uma frequência na casa de Francisco durante a semana, no maior número de dias possível. E isso foi feito. De 7 dias a semana, a gente trabalhava 5. Mas eu precisava disto. Porque quando eu estava aqui dentro, trabalhando, e me trabalhando ao mesmo tempo, eu conseguia vencer a mim mesmo. Porque quando eu ficava mais tempo ausente, eu sofria um processo maior pelos irmãos desencarnados. E os primeiros 5 anos foram muito difíceis na área da obsessão. Porque toda vez que tu tenta te iluminar para dentro, ou de dentro para fora, tu vai sofrer essas interferências. E hoje, depois de tantos anos aqui com vocês, uma palavra eu deixo para vocês refletirem. Gratidão. Obrigado pela colocação. Mas a gente tem que pensar também, eu falo por mim assim, hoje se eu olhar quem era a Vanusa de antigamente e a Vanusa de agora, mesmo engatinhando, mesmo com os passinhos lerdos, né, a gente está no caminho. Então, eu acho que cada um no seu momento, o despertar, a gente também não pode se cobrar tanto, né? Porque a gente está em evolução, a gente tem dificuldades para aceitar. Eu, como vim de uma família católica, então tu vem com todos aqueles regras que existem no catolicismo, né? E aí, então assim, hoje me olhando para trás, eu vejo o quanto hoje eu não faria muitas coisas que eu fiz, hoje eu não faria. Então, quer dizer, é uma evolução. E é assim que a gente consegue cada vez mais se trilhar para se doar. Porque no momento em que você olha para trás e se envergonha das coisas que você fez, já valeu a pena. Muito. Eu tenho uma foto tua, uma Vanusa de agora, vamos ver se eu acho. Essa é a Vanusa de agora. Essa é do ano passado, que só do ano passado para hoje já valeu muito. Muito, muito, muito. Tá aí, ó. Falando de alegria e felicidade, né? Tá aí, ó, a Dalvinha, deixa eu ver qual é que está subindo ou está do lado ali? Não, está do lado, né? Tá a Dalvinha ali, ó. Né? Então tá aí, ó, a Vanusa de agora. Porque é primeiras damas? Sempre? Não, falar só um pouquinho, porque eu fiquei pensando, faz sempre, né, Cláudio? Primeiras damas, sempre, na cozinha, comendo. O que tu fez para a gente comer? Sobre o pessoal que está chegando na casa, e às vezes tem insegurança, tem medo, né? Medo do trabalho, achando que é pouco aquilo que faz, que não tem condições ainda, nunca tem, né, a condição de chegar lá. Aí, basta tu me ajuda no pensamento que Deus, ele não escolhe os perfeitos, ele habilita os escolhidos. É isso? É mais ou menos isso, né? Eu não tive essa frase, mas... Não é bem assim, mas é esse o sentido. Habilita. Né? Que ele habilita os escolhidos. Então, sempre, com fé, a gente consegue. E pode fazer qualquer trabalho na casa. Todos são capazes. Depende da disponibilidade, de se colocar à disposição. E não é assim, eu não preciso
está com a minha reforma íntima completa, porque isso não vai existir, a gente vai desencarnar ainda na reforma íntima, porque é difícil. A gente consegue algumas coisas em passos de tartaruga, não é? Porque tu avança e daqui a pouco tu já regrediu alguma coisinha. Então, é se habilitar. Dizer, ó, eu estou pronto, eu vou tentar e ir fazer. E a cada um é cobrado segundo as suas possibilidades. Não vai ser pedido. Não vai ser pedido de nós coisas muito grandes. Não vai ser pedido que eu abra um orfanato, que eu faça caridade para o Brasil todo. Não. O que o Márcio é capaz de dar? O que o Márcio é capaz de fazer? É isso que é pedido. Amor, né? Márcio. Amor. O amor é que leva a gente. Tânia, tu falou uma frase que eu agora me caiu os buteados do bolso. Eu também não tinha ouvido essa frase. Eu achei que os escolhidos seriam os bonitos. Agora me foi, cabo abaixo agora. Agora me desloquei. Mas tudo bem. Mas eu quero trazer aqui. Eu estou hoje aqui muito contente, porque eu estou quase com toda a minha turma de estudos aqui presente. Legal. E, infelizmente, eu vou citar uma pessoa que ela não está presente, que é a Flávia, porque ela comunicou que não é bem, que ela está de aniversário. Parabéns, Flavinha. Mas ela disse uma coisa numa sala de aula, que a gente está só como facilitador. A gente não está como professor de nada, não somos sabedores de nada, não somos donos da verdade. Certa vez, numa roda de conversa que a gente tem na nossa turma, que é excelente, ela disse assim, a gente pede para Deus para que tenha tempo e saúde para ficar mais tempo com os nossos filhos, com os nossos familiares. Mas não nos preocupemos em cuidar da ferramenta que nos deixa aqui. Com exercício, indo no médico, fazendo o cuidado dessa ferramenta que o Márcio falou aqui. Então, e eu trago para vocês também uma música muito, muito antiga. Não. Em que ela foi usada como um símbolo político, mas ela encaixa direitinho para nós. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A hora é agora. Muito bem. Agora a gente tem 1 minuto, acho que a próxima fala a gente encerra. Tem lá então. Encerramos. Wanderlei. Meio minuto para uma tagarela. Eu entrei aqui pela dor. E fiquei muitos anos, que nem disse o Nilson, né? 5 anos. E nunca desisti. E aí, quando eu me firmei, eu disse, não. Hoje eu quero retribuir o que eu recebi. E a forma de retribuir é o trabalho. Porque todos aqueles que me auxiliaram, desde o fraterno, na recepção, no passe, muitos já não estão aqui na casa, mas muitos permanecem. Então, é uma forma de doar amor. E é nessa força que eu vivo, para doar o que eu recebi. Obrigada. Te agradece. Um abração. Quando eu cheguei aqui na casa, tu já estava já. Encerramos. A gente agradece, tá? Muito bom. A atenção de todos vocês aí. Muito encerro bom. A minha parte aqui. Gostaram? Vou desafiar vocês dentro da casa espírita. Quem gostou,
pode aplaudir. Márcio, querido, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu digo sempre o seguinte: nós não aplaudimos para não estimular o orgulho e a vaidade. E eu sempre digo, eu não sou responsável pelo que o outro faz com a minha gratidão. Esse é o meu jeito de colocar a minha gratidão para fora. Queria convidar vocês agora para assistir um vídeo bem curtinho e para a gente pensar um pouquinho que muita gente está fazendo muita coisa aí fora que a gente ouve, vê e nem desconfia. Quem souber pode cantar junto. Quem conhece o cogumelo Plutão? Tem muita gente fazendo muita coisa que a gente nem imagina. O que nós estamos fazendo naquilo que nós nos
propusemos a fazer. Gente, nós passamos por um período muito difícil, que começou há 4 anos atrás, uma pandemia, que nós enfrentamos e vencemos. Depois vieram as consequências todas disso, e nós enfrentamos e nós vencemos. Quando a gente achou que as coisas estavam melhorando, em setembro do ano passado veio uma enchente, arrasou metade do nosso estado. E a gente correu para ajudar quem nem conhecia. Quando nós achamos que as coisas estavam indo para o lugar, veio outra enchente em novembro. E de novo a gente sofreu as consequências. Agora sim, agora passou. 16 de janeiro, dia do aniversário da Yara, veio uma tempestade e arrasou a cidade. E nós passamos semanas juntando pedaços. E quando nada mais podia dar errado, veio a enchente. E nos tornou todos iguais, ricos e pobres. E a gente descobre quem realmente tem condições de enfrentar as coisas e quem não consegue fazer isso. Nós tínhamos mulheres aqui dentro da casa, com a casa alagada e ajudando quem morava na rua do lado. E tinha gente que tinha tudo e só sabia fazer chorar. O nosso momento chegou. Mais do que nunca. É hora de ser resiliente. É hora de mostrar que o Espiritismo nos proporciona esse tipo de coisa. Para isso, quero convidar vocês para acompanhar e conversar um pouco com a Yara sobre isso. A Yara, para quem ainda não sabe, também é professora. Ela tem bacharelado e licenciatura em psicologia. Yara. Então, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, poder dividir um pouco, né, de conhecimento, de aprendizado. E uma baita de uma responsabilidade seguir depois do nosso... escondidinho lá, depois do nosso Márcio, né? Falar depois dele é muita responsabilidade. E principalmente para essa plateia, né? Uma plateia mais do que especial, né? Todos aqui são parte dessa história. Como disse o Márcio, né? Estamos todos aqui porque a casa espera que nós continuemos aqui. E outras pessoas passaram, deixaram isso para nós, e nós também vamos deixar esta casa para outras pessoas, com toda certeza. E um pouquinho para refletir sobre a nossa caminhada, né? Quando o Joel pensou, né, em fazer esse trabalho, ele que pensou no termo resiliência, que ele acha que isso se encaixa bem na caminhada junto da doutrina. Então, gente, eu vou trazer para vocês, né, uns tópicos sobre resiliência. Bom, então, a construção, né, da resiliência. Então, primeira coisa, nada melhor do que ter um professor de história para ajudar a gente motivar a aprender história. Então, nosso facilitador é o Márcio, eu sou fã do Márcio, né? E aí, como ele é professor de história, eu tinha que fazer alguma coisa bonita para mostrar para o meu prof que eu tinha pesquisado alguma coisa, e pesquisei. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, resiliência, da onde vem? Tá? O termo resiliência tem a sua origem na física e na engenharia. Pelo pesquisador inglês Thomas Young, em 1701, foi ele que criou o termo resiliência. Então, nesta área, a resiliência seria a capacidade de um material receber uma energia de deformação, sem sofrer de modo permanente. Nada mais justo que o exemplo de uma esponja. Toda vez que a gente apertar uma esponja, ela volta ao seu normal.
A mola também. Sempre que apertar a mola, ela volta para o normal. Então, o cara pesquisou. Só para vocês terem uma ideia desse Thomas Young, ele se alfabetizou aos 2 anos de idade, aos 4 ele leu a Bíblia. Depois ele se formou em medicina, ele descobriu a importância do cristalino do nosso olho, já lá 1700, e também fez pesquisas através da velocidade da corrente sanguínea sobre a nossa pressão arterial. Então, o cara, quando usou o termo resiliência, ele sabia o que ele estava dizendo. O cara era um pesquisador, um estudioso. Ele só levou o apelido de sabe tudo, porque ele sabia tudo mesmo. Então, aí o termo resiliência começa através de um trabalho científico. Então, como diz Kardec, né, ciência e religião caminham juntas, né? E aí, resiliência. Nada mais explícito do que um toco de árvore para demonstrar o que é resiliência, né? Um objeto que passa por uma pressão e logo retorna à sua forma anterior, sem perder suas propriedades. Então, mesmo que a gente corte, né, a raiz, tudo posso tirar dela. Ela volta e tem a oportunidade de renascer. Então, isso a gente começa a pensar sobre a resiliência em cada um de nós. Aí a gente começa a falar sobre esse cara também, Viktor Frankl. Ele foi neuropsiquiatra austríaco e considerado o pai dos estudos sobre resiliência. Por quê? Ele ficou em torno de 4 anos, né, dentro dos campos de concentração. Então, sua tese foi quase toda elaborada durante o tempo em que esteve preso em Auschwitz, né? Campo de concentração construído pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Como é que ele fez para poder sobreviver e criar? Ele escreveu esse livro, né, Em Busca de Sentido, porque ele se deu conta que precisava ter um sentido na vida para sobreviver aonde ele estava. Então, o que ele pensava? Ele pensava na esposa, pensava nos pais, e ele pensava quando ele poderia encontrar, ou melhor, reencontrar a sua esposa e os seus pais. Isso foi dando uma força para ele. E ele era professor, e ele então pensava e elaborava mentalmente como seriam as aulas dele. E ele ficava organizando na mente como ele faria para dar aula. Ele ficava imaginando o que ele escreveria, o que ele diria. E isso deu para ele a capacidade de poder enfrentar aquele local onde ele estava. E graças a Deus ele sobreviveu. Nem todos tiveram a mesma chance, né? Mas ele sobreviveu. E deixou para nós o entendimento sobre resiliência. Esse livro é um livro bastante interessante, porque ele fala sobre o sentido da vida. E ele diz o seguinte: para Viktor Frankl, a chave interpretativa do ser humano é a busca de um sentido. Só sobrevive aquele que consegue transcender sua existência e encontrar sentido em algo que está fora de si próprio, por amor ou por um projeto. Ele conseguiu os dois. Ele tinha amor pela esposa e pelos pais. E ele tinha um projeto. Ele queria voltar a dar aula. E isso deu essa motivação para ele poder enfrentar esta volta. E aí eu trago aqui um exemplo, uma história, mais ou menos assim. 2 sujeitos diferentes, de cidades diferentes. Ele tinha uma vida... tinha uma vida boa, com toda fortuna, com esposa, casa, filhos. E o outro morava em outra cidade, foi designado a lutar na guerra. E ele tinha o seu negócio, a sua família, seus filhos, e foi defender a nação e foi lutar. E lá ele ficou um tempo lutando na guerra. E ele volta, a guerra termina e ele volta. Quando ele volta, ele não encontra mais nem a cidade,
Nem a casa, nem o trabalho, nem a esposa, nem filhos, nem ninguém. A cidade também tinha sido arrasada pela guerra. O que ele faz? Ele volta para a estação do trem, desembarca na primeira cidade, procura um emprego, começa a trabalhar, conhece alguém, se casa, tem filhos e a vida segue. Então ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. O outro, que tinha uma vida financeira, uma estrutura, uma família, tudo de bom, perdeu o emprego. Ele era todo poderoso da empresa. Se suicidou. Porque não tinha propósito, não tinha objetivo, não tinha amor, não tinha objetivo. Então isso mostra o quanto nós temos dentro de nós para enfrentarmos todos esses tipos de perdas. Então assim, a psicologia se apropriou desta palavra e do seu significado, emprestados para definir a resiliência humana, que seria a capacidade de lidar com momentos de pressão, sem perder sua essência e controlar as suas emoções. Então, a psicologia vem depois das pesquisas, da ciência, das experiências, e se apropria e traz para nós entendermos o que é a resiliência para cada um de nós. E diz o seguinte, né? É propor-se a ser transformado pelas experiências da adversidade. E aí, então, a gente faz um questionamento. Resiliência e resistência. A resiliência é essa capacidade que a gente precisa desenvolver com algumas características, com algumas habilidades de ordem pessoal, para enfrentar uma nova caminhada, todas as perdas, todas as evoluções que nós temos, que a gente sabe que para evoluir a gente também precisa se esforçar, né? E a resistência, qual seria a diferença, então? Então, tem dois lados da resistência. A gente pode resistir aos maus pensamentos, aos maus hábitos e ter uma caminhada adequada, como não? A gente pode resistir e não aceitar aquilo que é bom e aquilo que nos serve. Então, a gente pode resistir ou pode ser resiliente. Vai depender de cada um de nós. Então, como a resiliência humana pode ser importante? Ter a capacidade de dar um ressignificado às coisas, aos nossos sentimentos. É a possibilidade de poder refazer de uma forma em que a gente tenha condições de valorizar aquilo que está no nosso entorno. Está lá o Viktor Frankl, né, dentro de um campo de concentração. Ele também fez uma observação, ele achava bastante interessante ver pessoas, quando eram alimentadas, quando recebiam pão e água, que era o que eles recebiam, haviam pessoas que dividiam parte do seu pão com alguém que tinha fome. Porque nós sabemos, a história conta, que nem todos eram alimentados, né? Alguns eram. Uma coisa muito perversa. Mas tinham pessoas que dividiam seu pão com o outro. Tinha fome, mas dividia. Então, ele era uma pessoa resistente à situação e resiliente ao enfrentamento daquilo que eles estavam passando no momento. Então, né, é olhar para uma situação e tirar uma lição disso. E aí, quando o Joel trouxe essa nossa caminhada, para nós refletirmos um pouquinho mais sobre o que ele trouxe. Então, assim, em 2019, todos nós estávamos felizes, né? A casa bombava, tinha mais de 100 pessoas, 100, 120, mais. Trabalhadores, mais de 100 trabalhadores em 2019. Tudo certo.
Todo mundo achando que estava tudo legal, né? Todo mundo se esforçando e fazendo o melhor. E aí, então, veio a pandemia, 2020, e nos tira o chão. Todos nós precisamos nos recolher, a casa fechar. Então, todo aquele trabalho que todo mundo vinha fazendo, de uma hora para outra, para. Esse esforço, que estar na casa é um esforço, né? Doar um pouco do seu tempo, dos seus sentimentos, de tudo que a gente tem de melhor, a gente faz para estar aqui, para também melhorar. Fecha. O que a gente faz? A gente tem que dar um ressignificado para tudo isso. Né? Todo mundo volta para suas casas, trabalho. Isso mexeu muito com todos nós. A casa ficou fechada 1 ano, muitas pessoas não voltaram mais. A casa abre no ano seguinte, com pouquíssimas pessoas, com uma vontade de trabalhar, mas com muito medo. Né? Nós vivemos um momento de muito medo. Veja bem, e nós aí, resilientes. A gente sofrendo e resiliente. Quem não conhece uma história oriunda da Covid? Quem não conheceu, quem não teve, quem não passou, quem não conviveu, quem não escutou as histórias. Então, vejam bem, não há necessidade apenas de a gente sentir no corpo, na pele. Não é? A televisão mostrava todos os dias mais de 1000 pessoas por conta, né, da doença e a dificuldade de não existir a vacina. Vem 2021, vem a vacina, as pessoas começam a respirar melhor, a casa volta. Foram criados estudos online para a gente não perder o foco. Ai, a gente respira de novo, tem oportunidade. E nós, de novo, exercitando a resiliência. A casa volta, tudo volta. E gradativamente a casa vai tomando, né? Vai se organizando, as pessoas vão voltando, as atividades, projetos, ficou tanto tempo parado. Muitas coisas ficaram paradas. E nós resistindo a tudo isso. Aí, como disse o Joel, fomos, então, felizes da vida até 2023. Porque o pior passou, né? Ah, gente, coisa pior que a Covid não pode existir. Claro, gente, não vamos comparar a guerra, né? A guerra que nós não temos, mas, infelizmente, outros lugares têm. Aconteceu todo este sofrimento, né, com essa desorganização da natureza, que todos nós somos responsáveis. Todos nós estamos ainda sofrendo, e infelizmente, a gente sabe que daqui para frente nós vamos ter outras situações. Precisamos exercitar o quê? A nossa resiliência. Nós precisamos nos preparar para enfrentar. Então, todas essas situações as quais nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, tão dolorosa, tão difícil, tão amarga, infelizmente, vamos ter outros eventos. Esperamos que não seja tão grave, mas vamos ter. Isso são os estudiosos, de novo a ciência, mostrando para nós, né, o que nós precisamos fazer. Nós precisamos mudar. E a melhor forma de resolver um problema é lidar com ele. Então, nós temos, como diz o Márcio, todas as ferramentas. Temos as ferramentas, somos os marceneiros, que precisamos mudar essa história. E aí? Ser resiliente contribui para a empatia. Não é realizar algo como gostaria que fosse realizado, mas sim como outro gostaria. Então, vejam bem, para nós desenvolvermos a resiliência, nós temos que ter empatia. Nós precisamos desenvolver empatia pelas pessoas. Ajuda a entender muito mais a situação em que é necessário lidar com diferentes opiniões, diferentes pessoas, diferentes sentimentos. Conhecer gente diferente, de pensamentos diferentes, opiniões diferentes, culturas, nos ensina a lidar com as diversas ocasiões e possíveis desavenças futuras. Então, por isso que nós estamos aqui,
Porque a gente só aprende com o que é diferente. A gente não aprende com aquilo que é igual. Todos nós aqui simpatizamos mais com uns, menos com outros, mas temos que conviver. Conversamos mais com uns, menos com outros, mas temos que conviver. Porque isso é aprendizado, isso é evolução. Como disse a Tanise outro dia, escolher um livro que está todo mundo dizendo que está difícil. Mas o objetivo era o quê? Que nós nos esforçássemos, que nós aprendêssemos um pouco. Ela disse, depois que todo mundo ler, que todo mundo se inteirar, todo mundo vai me dizer como é que vocês estão se sentindo. Então, ela nos colocou à prova. Né? Então, todo mundo reclamando, mas todo mundo vai fazer a lição. Né, Tanise? Dessa forma, estar com pessoas é um constante desafio. E quando buscamos relacionamentos interpessoais mais saudáveis, melhor será para nos desenvolvermos. Então, o quanto é importante nós estarmos aqui, né, no meio de pessoas do bem. Embora sejamos todos diferentes, comungamos da mesma ideia. Queremos melhorar, queremos evoluir, queremos ser pessoas melhores. Se não for para essa encarnação, vamos dar uma mãozinha, né, para quando esse espírito reencarnar, ele vira um pouquinho melhor do que esse. Dizem que essa é a nossa melhor encarnação, então vamos torcer que a próxima seja melhor que essa. Então vamos dar uma mãozinha para o nosso espírito, para que a gente volte um pouquinho melhor, né? E aí eu queria falar sobre resiliência. Eu trouxe duas pessoas, né? A maioria delas conhece a história do Saulo, né? Não vou ser repetitiva, mas todo mundo sabe, né, o quanto ele era mau. Né? Tinha poder, tinha dinheiro, perseguia os cristãos, né? Ele era muito perverso. Ele tinha tudo nas mãos para maltratar as pessoas e maltratou. Um determinado momento da vida, e aqui a gente estuda um pouquinho a doutrina, sabe, que a espiritualidade contribuiu para que ele na metade do caminho mudasse, mudou, deixou de ser um algoz para ser um divulgador da doutrina. Não conheceu Cristo, nem precisava, né? Porque ele foi capaz o suficiente de, parte da sua vida, deixar a sua vida e a sua história marcada. Todos conhecem que ele passa a ser o divulgador, que ele passa a viajar, que ele passa por vários cantos. E aí, aquele que um dia foi algoz passou a ser desprezado, maltratado, humilhado. As pessoas que um dia ele desprezou passaram a desprezá-lo. Então vocês vejam a capacidade dele de resiliência, de mudança. E deixou para nós esse legado, essa história de mudança, que é possível. É possível a gente ser muito mal e um dia ser bom. Esse aqui é a nossa prova, né? De que um dia nós já não fomos isso que somos hoje. Né? A gente nunca vai ser Saulo, mas a gente pode se aprimorar um pouquinho. E o outro é Nelson Mandela. Nelson Mandela é o cara que tem, entre todos, eu acho, todas as figuras conhecidas e famosas, é um cara que sabe exatamente, né, o que a vida fez com ele. Todos nós sabemos que ele era um defensor, né, do seu povo africano, ele era contra o regime apartheid, que segregava e maltratava e bania os negros da África, eles eram todos subjugados e maltratados, e ele se tornou um guerrilheiro armado. Foi condenado, né? Foi para a prisão, lá ele ficou 27 anos preso, torturado, maltratado, humilhado, e pelas forças da natureza, aí de novo entra a espiritualidade amiga, os líderes das nações mundiais passaram a contribuir para que ele saísse da prisão. Após 27 anos, em 1990, ele sai da prisão. E lá ele conheceu o que há de pior numa prisão. Ele era torturado, ele era maltratado, ele era humilhado. E ele sai. Em 1990, ele é libertado. Em 1993, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz.
Em 1994, ele se tornou presidente da África do Sul. E aí ele experimentou o outro lado da vida. Lá ele teve tudo que era do bom e do melhor, não só o poder político, material, econômico, social, tudo ele teve. E ele nunca perdeu a sua essência. Ele poderia ter se vingado, né? Tipo, agora eu estou no poder, eu vou lá atrás de todos que fizeram aquilo comigo. Mas não. Ele trouxe um exemplo do que era o direito que todos deveriam ter, de serem respeitados, de serem valorizados e de serem amados. Então eu trouxe esses dois exemplos bem diferentes, mas que mostram o exercício da resiliência. Eles são o exemplo vivo. Ambos tiveram experiências diferentes em lados opostos, né? O Saulo tinha poder e torna-se uma pessoa humilde. O Mandela não tinha poder e passa a ter o poder. E deixam para nós, né, este legado de história e de reconhecimento, que a gente também pode fazer a diferença quando a gente quiser. Mas para isso, pessoal, precisam algumas características. Então vejam bem. Competência. A gente tem que ser competente. A gente precisa fazer bem feito. Saulo era inteligente, fez muito bem feito. Mandela também era, fez bem feito. Porque eles tinham competência. Confiança. A gente precisa ter confiança. As pessoas precisam confiar. Saulo passou a ser uma pessoa confiável e Mandela também. Todos nós podemos desenvolver essas características. Todos nós temos, né? A conexão, fazer a conexão correta com as pessoas. Caráter, é tudo de bom, né? São as características positivas. A contribuição, contribuir para que as coisas melhorem, fazer a diferença. Ser uma pessoa combatente, ser uma pessoa que luta pelos seus direitos, pelo seu reconhecimento, pela verdade. E o controle, né? Nós temos que ter o nosso controle. Nós não podemos sair tendo crises diante dos outros em qualquer situação. Então, tudo isso são características da resiliência. E aí, nos encaminhando para o final, a gente vai concluindo com alguns pensamentos. O primeiro, Kardec, diz o quê? O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, tudo que nos é dado, tudo que nos é colocado, é para nós resistirmos, porque seremos recompensados. Ele sempre soube das coisas, ele sempre sabia o que ele estava dizendo. A Joana de Ângeles diz o seguinte: resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero e da infelicidade. Esclarece-nos que, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais de sua existência, fica mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Isso é Joana de Ângeles, né? E o Chico não podia ficar de fora, né? Ele também, sendo uma pessoa iluminada, deixa para nós esse pensamento. Tudo tem seu apogeu e o seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na indefinida bênção do recomeço. Então, nós aqui estamos sempre
recomeçando, sempre aprendendo. E assim a gente vai se despedindo e agradecendo mais uma vez, né, por estarmos todos aqui hoje na casa de Francisco. Que assim seja. Obrigado. Como diria o filósofo Luciano Huck, quem gostou faz barulho aí? Eu gostaria de encaminhar o encerramento do nosso trabalho com uma singela homenagem. Não à nossa casa, mas àqueles que a habitam todo dia. Lembrar para vocês que muitas vezes a gente acha que a casa está fechada e não se dá conta que tem alguém em casa fazendo um projeto. Tem alguém no intervalo do trabalho do escritório fazendo um programa. Tem alguém catando um videozinho na internet para passar para a criançada. Tem gente preparando um card para postar no Facebook. Tem sempre alguém trabalhando, mesmo que aquela porta esteja fechada. Então, pensa assim, não existe trabalho fácil ou difícil. Não existe trabalho menor ou mais importante. Existe só uma coisa: trabalho. Então, eu convido vocês, de novo, quem sabe, eu deixo. Canta junto. Deve haver um lugar dentro do meu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Pela luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Nunca chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, fazendo irmão, estendendo a mão, só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Sou capaz de soltar a sua voz pelo mar como prece de criança. Deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe desse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha,
aqui é o lugar para ser feliz. Acredite nisso. Sempre. Mesmo quando a gente acha que as coisas não vão bem. Tudo que apareceu aqui não foi a casa que fez. Não foi esse prédio, não foram essas salas, não foi nem quem fez o vídeo. Foram vocês. Cada um do seu jeito, com a sua contribuição, no seu momento. É isso que nos importa. Que nós possamos, juntos, seguir fazendo isso que a gente fez agora. E muito mais. E vai dar. Convido vocês agora para a nossa prece de encerramento. Mas eu queria que essa prece também fosse um pouco diferente. Então eu vou convidar para a nossa prece nosso irmão Joselito. Por favor. Quem ganha com isso? Quem tem a oportunidade todos os dias de levantar e escolher o que eu posso fazer diferente hoje para ser um pouquinho melhor. Meu querido amigo Joel me convidou lá no Educandário da Luz, por Emmanuel, Chico Xavier. Senhor, esta é uma das casas que nos deste a oração, para que a tua bênção nos clareie o caminho. Ensina-nos a construir dentro dela o lar de nossos corações, em cuja doce intimidade aprendamos de ti a bondade e a renúncia, o devotamento e a compaixão. Que dela faças um lugar consagrado ao teu serviço, onde estejamos contigo de alma descerrada aos sofrimentos e necessidades do próximo, a fim de que os nossos irmãos de humanidade aqui encontrem a tua celeste presença. Ajuda-nos a exaltá-la através do respeito à nossa própria consciência, para que ela seja dignificada na veneração dos outros. Discípulos do Espiritismo que te restauram na terra a doutrina da luz, faze-nos compreender que nossa casa é um templo de trabalho educativo e de solidariedade humana, onde a honra do teu nome está empenhada em nossas mãos. Induze-nos à concórdia e à simplicidade, para que a separação e o orgulho não nos arrojem às trevas. Desperta-nos o sentimento e o raciocínio em tuas lições, para que tenhamos o coração e o cérebro sintonizados no verdadeiro bem, escalando os degraus da caridade e da cultura no rumo da sabedoria e do amor que nos aguardam na imortalidade vitoriosa. Senhor, não desconhecemos que os nossos próprios enganos podem obscurecer-nos o entendimento, imobilizando-nos os passos nos labirintos da sombra. Auxilia-nos, assim, a cultivar o caráter acima da convicção e o exemplo acima das palavras.
mergulha as raízes da nossa existência nas águas da tua misericórdia, para que a fraternidade frutifique em nossos dias e inspira-nos a humildade para que não vivamos distraídos na ilusão. Concede-nos a alegria incessante do serviço, a fim de que sejamos agradecidos ao suor e às lágrimas dos companheiros que lutaram e sofreram antes de nós, para que esta casa se erga em teu nome, e compadece-te de nossas mãos no arado de nossos deveres, para que sejamos fiéis à tua confiança, hoje e sempre. Assim seja. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Queria convidá-los todos para nós irmos aqui na frente, fazer uma foto desse grupo belíssimo e nós podemos depois nos encaminharmos para o nosso coquetelzinho que vai nos aguardar em seguida. Tá? Vamos lá? Alimente o perdão, lembre de sorrir. Vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão para se entregar.